Bom, bem-vindo a esse vídeo e nele eu vou estar respondendo os principais haters do meu primeiro vídeo aqui no canal, que é o vídeo que eu falo sobre a iniciação de Kriya Yoga. Eu fiz um segundo vídeo dele, que também vai aparecer aqui no card, então o primeiro vai aparecer, o segundo vai aparecer aqui para você, sobre a iniciação de Kriya Yoga. Eu postei esse vídeo primeiramente lá em 2020 e 2021, tá? E aí eu tirei ele por volta de 2022, 2023, se eu não me engano, e postei ele de novo. Então esse vídeo já teve vivo aí no YouTube em dois momentos diferentes. Eu mudei a thumb e tal, mas o vídeo é basicamente o mesmo. E como eu expliquei pra você, eu fiz uma atualização desse vídeo em outro momento da minha vida, falando sobre a iniciação de Kriya Yoga, que se mantém basicamente a mesma estrutura, o mesmo sistema, mas eu só queria dar com uma nova cara, depois de tantos anos que esse vídeo já foi feito. E a ideia aqui é ser bem direto ao ponto. Eu quero responder principalmente 6 comentários, bem negativos, críticos e alguns sem noção. Alguns digo sem noção porque alguns deles não têm embasamento. Na verdade, são coisas que eu já vivi na pele, na minha trajetória na Kriya, eu já acreditei, ou melhor, quase acreditei, e por experiências próprias eu pude cair em buracos, sair dos buracos e falar, caramba, aqui eu não caio de novo. Opa, aqui eu entendi. Opa, acho que isso é esquisito. Então nesse meio da Kriya Yoga tem muita história fantasiosa, né? Tem realmente muitas ilusões. Eu falo um pouco melhor disso nesse vídeo aqui que vai aparecer no card, que é um vídeo sobre as principais mentiras da Kriya Yoga. Nelas eu conto com afinco, eu conto realmente as principais mentiras que eu desbravei na minha andança pela Índia e há mais de 7 anos, na data de hoje desse vídeo, ensinando outras pessoas aí esse caminho da Kriya Yoga. Então, sem mais demora, eu vou pegar aqui minha colinha. Estou com os 6 principais comentários que eu achei interessantes, porque foram coisas que eu já quase acreditei. Assim, digamos que eu entendo a pessoa que comentou o que comentou, sabe? Eu vou trazer para vocês com calma aqui cada um deles, mas desde já eu queria dizer que eu agradeço você por ter sido honesta e franca com o seu pensamento, com a sua verdade, ter comentado lá no vídeo, ter gastado o teu tempo para isso. Isso é construtivo, sabe? Tá tudo bem se você não concorda comigo, tá tudo bem mesmo, vai achar outro caminho, vai achar outra linhagem. Agora, o meu caminho aqui é ser o mais limpo, transparente com você, em nível de simplicidade, de verdade, de coisas que eu já caminhei. E eu tive uma oportunidade de conhecer coisas no sentido literal, prático, de imergir, de me aprofundar na Índia, que muitas pessoas dentro da Kriya Yoga não tiveram. E essas pessoas estão acreditando em histórias que eu vi que eram mentira, que eu vi que não cabiam, que eu vi que não faziam sentido nenhum, certo? Então eu tô aqui também para continuar desmistificando um pouco do que te afasta da Kriya Yoga, ou do que faz você acreditar em algumas coisas que não fazem muito bem, não é muito bem por aí, ao meu ver. Vamos começar a responder esses comentários sem mais delongas. Primeiro comentário. Eu acertei quando comecei a ver o vídeo que no final seria busca por dinheiro. Bom, vamos lá. Acreditem em vocês. Eu tive muitos comentários negativos, mas eu tive muitos comentários positivos também. E as pessoas que chegam para mim para serem iniciadas, elas chegam com um encontro muito bonito com aquilo que eu acredito ser verdadeiro dentro desse caminho da yoga, da Kriya Yoga e da espiritualidade, enfim, da vida como um todo, sabe? Então eu tenho diversas experiências que pessoas já viraram para mim e falaram, olha, eu olhei os comentários ali do teu vídeo e vi que o pessoal falou algumas críticas e tal, inclusive falaram sobre grana, né, sobre dinheiro, sobre você cobrar. E eu acho completamente normal você cobrar. Não é um, não dois, nem 3, não. São algumas dezenas de pessoas que já comentaram isso comigo nas iniciações de Kriya Yoga. Acham justo eu estar cobrando, ou achariam justo se elas estivessem no meu lugar, cobrarem também. E de que é um trabalho, né? Um trabalho digno, sabe? Então, qual o problema de você cobrar por esse trabalho? No vídeo Mentiras da Kriya Yoga, uma das mentiras que eu desmistifico é isso. É o porquê que a gente pode ou não pode cobrar por um trabalho de yoga. Se você vai fazer uma aula de yoga, uma aula particular, ou comprar um curso de meditação, gente, por que eu não poderia cobrar pela Kriya Yoga? Por que você se aprender uma prática de yoga e assim se tornar apto a passar essa prática para frente, por que você não poderia cobrar sessões, aulas? Por que você não poderia fazer um curso e vendê-lo? Então assim, faça de forma genuína e verdadeira. Saia dessa ilusão de que Kriya Yoga é divinamente sagrado e o conhecimento espiritual ele deve ser passado sempre sem cobrança. Que história é essa, gente? Da onde?
Isso é um tabu com dinheiro que as pessoas têm muito grande. Então assim, o primeiro vídeo sobre iniciação de Kriya Yoga, que é esse mais antigo aí, que tem mais visualizações e mais comentário, no final do vídeo eu cobrava o valor da época que eu cobrava, certo? Então eu tenho no vídeo o valor. E aí várias pessoas viraram pra mim e falaram, cara, eu adorei que você colocou o valor no final, porque na maioria das vezes eu chego no final e eu não sei qual é o valor e o cara tenta me vender depois de outra forma. Em compensação, tem várias pessoas que não se incomodam com isso, que acham normal você não falar do valor no vídeo. Quando você tiver um encontro com a pessoa, ou com a equipe dele, ou com a minha equipe, você vai saber do preço naturalmente no teu caminho de compra do projeto, do curso, do que for, né? Então assim, eu tenho um vídeo de Kriya Yoga que eu falo do preço e tem um vídeo que eu não falo do preço. E os dois estão honestamente falando a verdade do meu coração, sabe? Por isso que eu tenho consciência tranquila em relação a isso. Então assim, eu não vejo mal nenhum cobrar pela Kriya Yoga, por isso que eu cobro. Eu paguei na minha trajetória toda com a yoga, toda minha trajetória com a yoga, eu paguei pelos retiros, eu paguei pelas iniciações, eu paguei pelas minhas viagens e paguei caro por peregrinação. Então assim, não pense você que a vida espiritual ela é uma vida de doação. Agora, mesma coisa que eu falei no vídeo das mentiras do Kriya Yoga. Eu faço trabalho social sempre que eu posso na minha vida, sabe? Já fiz voluntariado várias vezes na minha vida, dentro da espiritualidade, do autoconhecimento, da yoga. Eu já fiz processo de acompanhamento terapêutico de graça, eu já iniciei várias pessoas na Kriya Yoga de graça. Então assim, eu faço o que eu posso dentro do que eu acredito ser um esticar de mão para um outro alguém da minha área profissional, do meu entendimento de vida, da minha bagagem, certo? Então enfim, sobre grana é isso. Quem comentou aqui foi Alex Luiz Invest. Alex Luiz Invest. Tá? Então, Alex Luiz Invest, obrigado pelo teu comentário, mas assim, tem alguns vão gostar, outros não vão gostar. O Alex não gostou. Peço desculpas aí, Alex, por você. Mas é isso aí, não tem muito o que fazer. Desculpa aí se você não gostou, mas tamo junto de toda forma. Obrigado pelo comentário. Vamos para o próximo. Vamos falar da Shiva. Shiva BR. A Shiva BR fez 2 comentários, inclusive. Eu vou fazer um seguido do outro, tá? São tópicos diferentes, se eu não me engano, aqui. Mas vamos lá. Não é uma questão de democratizar. O Kriya Yoga, da mesma forma que ocorre com outros ensinamentos da cultura hindu, chinesa, japonesa, etc., tem um processo de iniciação que deve ser transmitida por mestres autorizados que fazem parte de uma linhagem direta de mestres, de forma que a técnica não seja alterada e se mantenha pura. A iniciação em Kriya Yoga é realizada por organizações autênticas como Self-Realization Fellowship e a Kriya Yoga Organization. Você faz parte de alguma dessas organizações? A qual linhagem de mestres autorizados você pertence? Bom, olha que pergunta maravilhosa. Super crítica, né? Super crítica, mas maravilhosa. Gente, desculpa, talvez fique meio repetitivo para vocês, mas eu respondi parte disso aí no vídeo das mentiras da Kriya Yoga. Procura esse vídeo depois no meu canal, porque se você se interessou por esse vídeo que eu tô te falando aqui agora dos haters, você vai se interessar para desbravar as mentiras da Kriya Yoga, as principais delas que eu mapeei, certo? Mas respondendo aqui, não, eu não faço parte direto, mas eu já fiz parte sim da Self-Realization Fellowship. Eu já morei em casa de discípulos de Yogananda, alguns conheceram discípulos dele. Então assim, eu tive muitas histórias do meio de Yogananda e da Self-Realization Fellowship e muito se perdeu. A Self-Realization Fellowship não é mais o que era antigamente. Virou uma igreja meio yoga, yoga meio igreja, uma coisa meio ocidental, meio oriental, mas não é coisa nenhuma de nada. E é uma burocracia gigante, uma burocracia danada. E eu pratiquei durante um ano, ia receber a Kriya por eles e acabei não recebendo. Não vou ser repetitivo, porque eu já falei isso no vídeo das mentiras do Kriya Yoga aqui. Mas só para responder a você, já fiz parte da organização, quase fui iniciado por eles, e por opção minha, eu decidi não ser, porque eu não senti do coração o papo que eu tive com o monge, eu não senti que foi honesto, eu não senti que foi de um lugar de confiança, eu não gostei da estrutura, não gostei da abordagem que eles estavam trazendo, certo? Então, assim, Shiva BR, ó, que nome forte, hein? Shiva Brasil, porra! Então assim, Shiva brasileiro, Shiva Brasil, Shiva BR, você aí, olha, não pasme você. A minha linhagem de mestres é a linhagem do meu guru. Eu tenho a linhagem do meu guru, eu aprendi Kriya Yoga com uma outra linhagem, bebi da fonte de várias linhagens, pude perceber o que eu vi de errado em várias delas, que é o principal do meu trabalho, é tirar essas escamas das besteiras que eu vi em outras linhagens, muitas besteiras que só te iludem, e aí eu fiz a linhagem baseada nos ensinamentos do meu guru
e da minha experiência viva com tudo isso aí que eu te contei agora, certo? De um trabalho de Kundalini Yoga direto e prático, certo? Junto com a bagagem de yoga que eu trago aqui. Então assim, a qual linhagem de mestres autorizados? A minha, a linhagem do meu guru, certo? Meu guru iniciático é um, e é ele que eu tenho esse aval, certo? Agora, vou ser bem franco com você. Se você acredita aí que é porque eu tenho uma iniciação direta de um swami, um renunciante, um yogi na Índia, que já foi pro Kailash, tem toda uma história mística, tem toda uma história interessantíssima por trás, tem toda uma vivência no yoga. Se você acha que é isso que me dá fundamento somente para iniciar em Kriya Yoga, você não entendeu absolutamente nada, Dona Shiva ou Senhor Shiva, de Kriya Yoga. Kriya Yoga é um trabalho que a gente aprende na prática. A gente pratica e entende os fundamentos principais. Depois que você entende os fundamentos principais, você chega num lugar onde aí, se você tiver um envolvimento com o yoga verdadeiro, você se sente capaz e permissivo para sim passar adiante essa bagagem, certo? Então é um pouco desse lugar. Então Shiva BR, obrigado por essa crítica. Vamos ver a próxima crítica que você tem. Mas é por aí, tá? Já participei de algumas organizações, já bebi da fonte de várias delas dentro da Kriya. A linhagem de mestres é o meu guru e eu não fico babando o ovo aí da linhagem de uma galera aí que é super bonitinho, você acha maravilhoso, você acha que são super yogis e são pessoas comuns como todos nós, certo? Segundo comentário do Shiva BR. O Kriya Yoga tem se mantido puro e inalterado por ter sido transmitido todos esses anos por guias treinados e autorizados dentro de linhagens autênticas. Gente, eu te convido a fazer o seguinte. Quando você sair desse vídeo ou ver os outros vídeos aqui do canal e você parar um pouquinho, pesquisa sobre Kriya Yoga e linhagens e vê aí o que você vai achar. Você vai achar pouquíssima coisa sobre Kriya Yoga. Infelizmente, deveria ter mais de linhagens autênticas. As linhagens que aparecem para você como sendo autênticas, infelizmente, a autoridade não vem de um lugar de simplicidade e verdade que eu acredito, que eu bebi na fonte na Índia, que eu conheci esse misticismo todo na Índia e pude ver que nem sempre esse misticismo se traduz numa prática genuína. Então, Shiva BR, vai uma dica aqui para você. Toma cuidado quando você fala de linhagens autênticas dentro do meio da Kriya e do meio da Yoga, porque para você falar que é algo autêntico, você tem que conhecer a fundo. Não sai escutando, pesquisando no Google, vendo o que aparece, escutando historinhas de livro e achando que essas linhagens são autênticas por causa disso. Porque eu transitei entre várias dessas supostas autênticas linhagens que você está falando aí e eu não vi nada de autêntico. O pouquinho de autêntico que eu vi, eu garanto para você que eu incorporei em mim. Falei, bacana, isso aqui eu acho que vale a pena. Legal. Isso aqui, não, isso não. Isso não, isso não, isso não. Isso inclusive é algo dentro da yoga chamado de neti-neti. Neti-neti. Isso não, isso não, isso não, isso não. É um processo de eliminação. Você vai, se defendendo das coisas que não cabem, sabe? Isso é um processo para a vida. Então, assim, no meio da Kriya Yoga tem muita coisa. Shiva BR, respondendo você, por favor, estude mais. A Kriya Yoga, ela já se modificou de maneiras e formas e linhagens das mais diversas formas. Cada linhagem vai ter uma estrutura diferente. Vai ter um mestre, que eu não gosto dessa palavra, mas um guru, um mestre, ou alguém que ensina um Kriyaban. Um Kriyaban como eu sou, né? Nesse caso eu sou um Kriyaban, a quem ensina Kriya Yoga. E ele ensina com o seu approach, com a sua pegada. Mas é importante que se mantenha um trabalho de Kundalini Yoga, um trabalho de Kriya raiz, um trabalho essencial dentro da Kriya. E se esse trabalho se mantiver, o resto são nuances, que você vai pegar de cada linhagem diferente. Cada professor é um professor, cada linha é uma linha, sabe? Então é natural ser um pouco diferente, mas o processo íntimo e profundo da Kriya tem que ser o mesmo, né? Você pode florear um pouco para cá, como algumas linhagens faz, você pode mudar um pouquinho uma coisinha ou outra, mas o trabalho principal de Kriya Yoga e de yoga, tem que ser único, direto ao ponto e verdadeiro. Senão não é yoga. Não adianta ficar falando de Kriya Yoga sem ter um approach de yoga legítimo, sabe? E é isso que eu ensino na minha Kriya. Se entender, gente, é um caminho simples. Nem sempre fácil, mas muito simples. É se olhar com carinho, se olhar com honestidade e deixar que as técnicas e a filosofia do yoga te ajudem a imergir dentro de você. Beleza? Vamos pro próximo. Matheus Ferreira, FY9Eu. Ele comentou, brother,
Não duvido da sua boa vontade, mas sua experiência parece ser muito breve para sair por aí iniciando qualquer um na cria. Não transforme algo sublime em algo banal, acessível a qualquer um por 8 horas de conteúdo. Você sabe que não é assim. Não. Calma aí, vamos com calma. Você sabe que não é assim. Não. Você está enganado. Eu não tenho nada de saber que não é assim, não. Pelo contrário, eu só ensino a Kriya Yoga que eu ensino porque eu vi o que não era para ser. Você entende? É bem diferente. A minha jornada não se resume a 8 horas de conteúdo, a 2 horas de meditação. São quase 2 anos praticando mais de 8 horas por dia, peregrinando a Índia inteira em lugares sagrados, conhecendo monges, conhecendo swamis, conhecendo yogis dos mais diversos, escutando, ouvindo atentamente, criticando, conversando, aprendendo com o meu guru a filosofia do yoga. Entende? Foram 2 anos imergidos, dia e noite, de manhã à noite, em yoga e kriya yoga, para estar finalmente depois iniciando pessoas há mais de 7 anos na data que este vídeo está sendo gravado. Então assim, me pasme você ter sabido da minha história e achar que isso é pouco. Você acha o quê? Que você precisa de 15 anos para aprender kriya yoga? Você acha que um Kriyaban precisa de uma história maravilhosa, de como tem por aí? Que você foi iluminado por um santo que desceu aqui do plano astral para a Terra e aí te passou uma super energia cósmica. Acredite, essas coisas tem na Kriya Yoga toda, na yoga, na espiritualidade. Na Kriya Yoga você vai achar esse tipo de história. E as pessoas começam a dar iniciação por isso. Eu não dei por isso. Eu dou iniciação pelo meu esforço e a transformação que a Kriya Yoga e a Yoga tiveram na minha vida. Inclusive me tirando de 2 depressões muito profundas, onde eu só queria tirar a minha própria existência. Estamos conversados? Então assim, Matheus Ferreira, eu acho que ele fez até mais um comentário aqui. Matheus Ferreira, obrigado pela tua crítica, mas você está muito enganado. Mas muito enganado mesmo, assim. Achei até estranho, para ser sincero, o teu comentário, porque o meu vídeo ele é bem claro em relação a isso. Assim, sair iniciando por aí, tudo que eu fiz foi exatamente o contrário. É ver linhagens de 50, 60, 70 anos iniciando as pessoas de formas que eu, quando conheci lá dentro, a fundo, achei esquisito, achei estranho. Então, assim, meu trabalho com a Kriya, mais uma vez, é um trabalho de desmistificar o que se existe em relação à Kriya Yoga, mas guardar a raiz do trabalho, certo? Guardar a raiz do trabalho, isso é muito importante. Então, obrigado, Matheus. Discordo de você profundamente e concordo com você discordar de mim. Não esqueça disso. Tamo junto. Vamos lá pro próximo. Ticiana. Esse aqui é forte, hein? Vamos lá. Não é assim que se inicia em Kriya. Sou Kriyaban há 1 ano e é uma responsabilidade enorme. Pensei muito e eu estava preparado e até se eu era digna para receber minha Kriya. Para isso, precisei praticar por mais de 6 meses as práticas introdutórias, estudar as lições e prestar uma prova escrita e uma prova oral. Não é uma brincadeira. Praticar a Kriya sem a iniciação de um guru não vai te fazer mal, mas não passará de uma prática de pranayama elaborada. Não é Kriya de verdade. Procure instituições sérias que entendam do assunto. E iniciação online não existe, até onde eu saiba. Olha, a Ticiana conseguiu falar uma besteira atrás da outra. Pra ser sincero aqui. Se você é Kriyaban, parabéns. Eu torço por você, assim. Eu só espero que seja legítimo o que você está ensinando. Você falou que você está há 1 ano. Eu sou Kriyaban há 7. Eu vivi 1 ano e meio na Índia, quase 2. Mergulhado em tudo isso aí que você está comentando. Conhecendo várias linhagens. Pagando caro para estar em peregrinações com essas linhagens, com os mestres dessas linhagens. Que receberam a Kriya originalmente do mestre, do mestre, do mestre, do mestre da linhagem. Bebi de toda essa fonte aí para virar para você, Ticiana. Eu acho que você não tem a caminhada que eu tive para poder falar o que eu tô te falando, poxa. Por isso que eu tô aqui te alertando, até no teu caminho da Kriya. E por favor, não me entenda, não tô pagando de bambambam nisso que eu disse, não. Tô falando assim, de pureza de coração mesmo, sabe? É um respeito que eu tenho à minha trajetória, sabe? Eu espero que você tenha também. Eu tenho a tua, acredite, eu tenho a tua. Agora, o caminho para se tornar um Kriyaban autorizado é o caminho da prática verdadeira. Já falei isso aqui e repito, sabe? Eu bebi de várias fontes, de várias linhagens aqui da Kriya, para poder chegar no que eu ensino hoje. Agora, você fez uma prova oral e uma prova escrita. Gente,
Pelo amor de Deus. Vocês sabem como é que a yoga era passada? Você sabe como é que eu aprendi yoga? Eu aprendi yoga caminhando na floresta, encontrando os yogis, amigos do meu guru, que eram viajantes. E a gente sentado e trocava assim, ó. Sentado na grama, sabe? Sentado debaixo da árvore, meditando junto. Indo pra caverna dele. Ensinar, fiquei preso 7 dias na caverna. Com um guru, Swami, num lugar super sagrado. E eu não fico vendendo essa história pra você. Poxa, mas eu tive todas essas experiências. Visitei os lugares mais sagrados considerados da Índia e conheci yogis de todas as formas, sabe? Então, assim, você fazer uma prova, imagina se um yogi de 5.000 anos atrás ia passar por outro yogi e falar assim, ó, agora a gente tem uma provinha, liga o laptop, liga o notebook aí pra gente responder 30 questões. O que é cria, qual a fonte da cria, qual é o nome do guru, do guru, do guru da cria, mantre 3 vezes, veja se está correto. Que isso, gente? Que prova é essa? Prova para ensinar Kriya Yoga? O yoga é ensinado verbalmente, é transmitido. Por isso é uma iniciação, é uma transmissão de um conhecimento, que vem junto com uma bagagem, que aí no yoga se acredita que é uma energia que a gente compartilha, sabe? Eu acredito que essa energia seja traduzida em verdade e simplicidade. É isso. Então assim, uma lástima você ter tido que fazer uma prova. Você tem que fazer uma prova oral e escrita. Que isso? Isso é uma loucura. Os yogis antigos devem estar se revirando no caixão. Porque você, para aprender Kriya, para ensinar Kriya, para ver a Kriyaban, você fez uma prova didática. Pelo amor de Deus, que loucura. Não, enfim, isso aí então é um erro, tá? Isso é uma loucura. Aí você fala que não é brincadeira. Não, não é brincadeira. Yoga é uma coisa muito séria. Me tirou do fundo do poço, por isso que eu compartilho. É muito sério. É muito profundo mesmo. Agora, praticar a Kriya sem a iniciação de um guru não vai te fazer mal, mas não passará de uma prática de pranayama elaborada. Ou seja, ela está falando que você tem que aprender com um guru. Ela é Kriyaban e ela não é guru. Se ela não é guru, qual a autenticidade que ela tem então de ensinar o que ela ensina, já que ela está falando que tem que ser de um guru? Eu não quero ser um guru. Já teve gente que me chamou de guru na minha vida, tá? Quando eu voltei da Índia e eu comecei a passar essas práticas de yoga, teve gente que veio que pra mim, falando, poxa, eu vejo um guru em você, eu vejo um sábio em você. E aí? Isso não me pega, gente. Eu não quero esse papo de guru pra cima de mim. Eu ensino a Kriya numa relação horizontal de irmandade, de alguém que já teve acesso a essa prática e hoje está podendo compartilhar. Só. Beleza? E sobre iniciação online. Olha, todo mundo da atualidade está se atualizando em relação ao mundo online. Quando eu testei e comecei a minha iniciação online, eu fiz de graça para vários amigos a minha iniciação para ver se a coisa funcionava. E pasme você, eu testei na prática e a coisa funcionou. Funcionou tão bem que eu faço há mais de 7 anos, na data de hoje desse vídeo, as iniciações em Kriya Yoga. Pode começar a fazer suas iniciações online, fique tranquilo e à vontade, que realmente funciona, é genuíno. A internet ela chegou para auxiliar esse processo, para expandir esse processo, sabe? Então assim, existe uma fidedignidade que acontece também na prática online. Fique tranquilo porque eu botei na prática e a coisa funciona legal. E pra gente fechar esse vídeo que já está muito longo, o VTR291 escreveu assim, ó: cuidado, obviamente isso não é Kriya Yoga mencionada na autobiografia de um yogi. A estruturação das práticas citadas por ele não seguem as técnicas ensinadas por Lahiri Mahashaya ou pelo próprio Yogananda. Se querem fontes fidedignas, sigam as linhagens autorizadas. Criou-se muita lorota acerca desta prática e essa provavelmente está enquadrada nisso. Irmão, tudo que eu vi sozinho na minha jornada, com as minhas mochilinhas nas costas, viajando, ensinando, aprendendo Kriya com mais diversas linhagens e pessoas, eu conheci tudo isso, cara. Ô, meu amigo, você não tá entendendo. Realmente você tá certo. Existe muita lorota, muita lorota. O que você escreveu é uma dessas lorotas. Imagina se você vai falar para outras linhagens que aparecem aí, que elas não são autênticas, porque não seguem Lahiri Mahashaya ou não seguem Yogananda. Você sabe? Você acha que só Lahiri Mahashaya e Yogananda sabiam de Kriya Yoga, sabiam ensinar Kriya Yoga? Só eles. Só eles. Dali para cima, para antes, os ancestrais ali deles, ninguém sabia praticar Kriya, ninguém sabia fazer uma prática de Kundalini Yoga. Não essa loucura que você vê por aí, não. Kundalini, um trabalho verídico, verdadeiro de Kundalini. Então assim, VTR 291, irmão,
não sei se é homem, se é mulher, inclusive, né? Irmã, irmão. Isso é Kriya Yoga, tá? O que você lê dentro do livro de Yogananda é uma vertente da Kriya. A Kriya é um campo, né? Ela é bem maior. Inclusive, ela está dentro do guarda-chuva de Yoga, que é o principal guarda-chuva. Então, isso tudo meio que se coexiste, né? Por exemplo, a Kriya Yoga é um tipo de Kundalini Yoga. Se alguém falar para você que não é, está sendo mentiroso. A Kriya Yoga é um tipo de Kundalini Yoga, sim. Mas isso aí é outro papo, enfim. Bom, é isso. Deixa eu fechar minha colinha. O que eu posso dizer? Realmente, existem muitas falcatruas no meio da Kriya. Eu fico muito feliz das pessoas se sentirem à vontade para comentar nos vídeos, sabe? Comente aí você também que está vendo esse vídeo, porque isso faz a gente crescer. Né? As dúvidas que essas pessoas estão tendo, eu já tive na minha caminhada. Essas dúvidas que eu respondi, eu já tive na minha caminhada, sabe? Eu já critiquei muita coisa, eu sou muito crítico, sabe? Então, para eu estar hoje aqui ensinando yoga, ensinando Kriya Yoga, é porque isso mudou a minha vida, sabe? Eu não consigo pensar em fazer isso de uma forma branda, de uma forma sem aprofundamento, de uma forma que não caiba, sabe? Que não tenha verdade. Então cuidado com o que vocês estão chamando de verdade no meio da Kriya sem conhecer. E principal, tenha a humildade de conhecer aqueles que já passaram por coisas e situações que você não tenha passado. Porque do meu lado de cá, o que eu ouvi na Índia, você não tem noção. Não tem noção. Eu sentava e ouvia, e ouvia, sabe? Você não é obrigado a concordar comigo, e se não quiser concordar, fique à vontade também, continuarei te respeitando. Mas saiba da origem do que eu tô te trazendo aqui. É só isso que importa pra mim. É você saber do lugar que eu tô falando, para não achar que é um blá 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 qualquer que eu tô passando pra aí. Eu tomei na cabeça legal no meio da Kriya Yoga, certo? Legal, tá? Tomei porrada atrás de porrada, aí desilusão atrás de desilusão, e tive meu guru que nesse aspecto ele foi muito parceiro e me apontou para um lugar bem raiz, bem verdadeiro, bem simples e direto, nesse entendimento de yoga e consequentemente de Kriya Yoga, certo? Então, se você tiver mais dúvidas aí, dá uma olhada na descrição do canal, você vai ter todo o meu acesso, vai ter links aí para os meus trabalhos, para falar comigo. Dá uma olhada no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Eu espero ter respondido alguns dos comentários aí mais fortes, se eu posso chamar assim, dentro da Kriya Yoga. Beleza? Tamo junto.